Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando seguimento hoje ao estudo aqui da nossa Amivale, das obras de André Luiz, né, como aqueles que têm nos acompanhado. A gente está no livro Ação e Reação, né? Hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 7, Conversação Preciosa. Quem vai trazer o capítulo para a gente hoje é o doutor César Cardoso, já agradecendo ele a, a gentileza aí de colaborar com a gente. E antes de iniciar, só dar uma lembrada para aqueles que também estão acompanhando a gente no YouTube, para pessoal que pudesse escrever no canal do Instagram, porque atualmente para fazer as lives lá no Instagram, que a Flaviana tem feito, precisa de mil seguidores lá no Instagram, e a gente está com 920, uma coisa assim. Então está faltando poucas pessoas aí para a gente conseguir atingir os 1.000, para conseguir dar seguimento lá fazendo as lives lá no Instagram, né? Então fica aí o pedido para aqueles que puderem colaborar, tá bom? César, fica à vontade, vamos dar início aí ao nosso capítulo aí da noite. Tá ótimo. Boa noite a todos. Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo do livro aqui. Deixa eu espelhar, então. Perfeito. Newton, ele está com uma apresentação de slide, está direitinho? Perfeito, tá certinho, de Tá apresentação de ótimo. slide. Então, Fica vamos bom. falar sobre o capítulo 8 do livro Ação e Reação, preparando o retorno. A visão geral do capítulo vai fazer uma exploração profunda das consequências das ações humanas, uma conexão entre o passado espiritual e o presente, mas sempre com enfoque educativo da justiça divina. Vai ser focado muito na lei da causa e efeito, que esse livro Ação e Reação ele foca muito nessa lei da causa e efeito, né? Que toda ação gera uma reação correspondente e as consequências são inevitáveis, mas são sempre educativas as consequências, sempre para o nosso bem. A lei funciona como um mecanismo de equilíbrio moral. Então, começa o capítulo com uma. Deixa eu só tirar aqui a telinha. Após 6 dias sobre a reunião em que ouvimos a palavra de Sânzio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa de Druso. Passou a traçar para as tarefas que lhe diriam respeito. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo de Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. No capítulos atrás foi apresentado esse caso do Antônio Olímpio, que ele era um fazendeiro, ele acabou matando duas pessoas, né, simulando que elas tinham se afogados, para poder ficar com toda a fortuna para ele. E daí ele foi resgatado, o Antônio Olímpio, para essa colônia espiritual onde está o André Luiz, e agora vai ser continuado esse atendimento ao processo do Antônio Olímpio. Luiz era filho do Antônio Olímpio, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, e formou-nos a interlocutora. Sofria uma tremenda obsessão no próprio lar. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia do lar enormes bens. Ele tinha muitos bens, tanto em bancos quanto em casa, escondido. A esposa não sabia e eles passavam profundas dificuldades financeiras. Fugia deliberadamente a convivência afetiva, relaxara a própria apresentação individual, sempre com roupas muito sujas, estado realmente deplorável. Ele tinha misantropia, seria assim uma aversão à convivência em sociedade, sempre obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Qual que então era a sintomatologia clínica do paciente do Luiz? Ele tinha uma paranoia financeira,
que era esse temor doentio de despesas, sempre buscando o acúmulo de vastas somas ocultas, oculta até da própria esposa. Ele tinha uma miopia social, uma perda de contato com a dignidade, uma crença exclusiva no poder do cofre. E tinha uma miséria afetiva, levando uma submissão da família a duras necessidades, com essa misantropia, que seria essa aversão ao convívio social, deplorável, e o relaxamento pessoal também, ele não se cuidava. O paciente respira um mundo de imagens estranhas, submetido a um cerco mental contínuo. Alzira, que é a mãe do Luiz, que era a esposa do Antônio, declarou que as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. Que seriam os tios do menino, do Luiz, transformaram nesses algozes dele. E como até então não conseguiria escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Essa mãe tentava chegar no Luiz para poder fazer o socorro dele, mas os verdugos, os tios dele, não deixavam que ela chegasse. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos dois netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências. Ela tentava influenciar de forma positiva o filho, a família, mas ela não conseguia pelo poder que tinha desses obsessores. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo, antes de viajar das tarefas programadas. Essa coluna espiritual estava lá, realmente de coma ainda, e ela tinha Antônio. Eu acho que deu uma travada. Presa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, guardou-lhe o busto de encontro ao colo, a maneira de abnegada mãe, procurando reter um filhinho doente. E levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou, humilde, segundo a sua fé. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. E enquanto falava em lágrimas, coroara-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento, e assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longos gemidos de humanizar. Olha, né? O poder da prece fervorosa, de muito amor dessa esposa para com o marido. Para os outros, poderá ele ter tido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos. Menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Então, assim, apesar do Antônio ter praticado esse crime, matado duas pessoas, no círculo familiar dele, com a esposa, com o filho, ele deu muito amor para eles, tá? Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro e o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta, sem direito à remissão, mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra, uma imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu? Ela assume também a culpa pelos crimes do marido, tá? Mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho do seu coração, como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de segurar minha superioridade e minha condição de mulher e de mãe,
Então, ela assume também a culpa, junto com o marido, por ter sido omissa, tá? Apesar de ela desconfiar que ele teria praticado esses dois assassinatos, ela acabou usufruindo da fortuna. Então, ela se sente culpada também pelos crimes do marido. Faze-nos voltar juntos à carne em que delinquimos, para que possamos expiar nossos erros. Então, essa mulher, ela não pede absolvição dos crimes dela, ela pede uma nova oportunidade, através do reencarne com esse marido, para eles poderem se redimir do mal praticado. Concede-me a graça de segui-lo, como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos, tá? Então, está pedindo uma nova chance. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu. Ela não está pedindo absolução, tá? Antes de resgatar nossas contas na terra e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. A prece de Alzira lograram um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Porque, não sei se vocês se lembram no capítulo anterior, eles tentaram uma operação magnética para poder acordar o Antônio, não conseguiram. Mas a partir dessa oração fervorosa, com muito amor, e ela reconhecendo a culpa junto com ele, ela conseguiu que Antônio Olímpio, então, descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava, enternecida, e bradou tomada de selvagem contentamento. Alzira, Alzira! Ela aconchegou de encontro ao peito com mais ternura, como quem quisesse pacificar o espírito atormentado. Mas, a um sinal de Silas, dois enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono, porque ele ainda não estava preparado para acordar. Ele ainda precisava de um tempo ali num coma para poder acordar em definitivo. A oração trouxe-lhe imenso bem. No entanto, não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade de sua restauração positiva. Que, só para a gente exemplificar, a dinâmica da prece, tá? Foi tentado, então, esse magnetismo externo, uma operação magnética para tratar o Antônio. E, como fosse um escudo, ele não conseguiu entrar esse magnetismo. Mas a partir do momento em que a Alzira assumiu a corresponsabilidade no crime, ela falou: eu usufruí dos bens, partilho-lhe as responsabilidades. Essa admissão cria uma ponte de frequência exata entre a Alzira e o marido Antônio, e essa intercessão foi capaz de fazer com que ele despertasse. Um jogo de luz prateada e safirino, o esplendor desperta a lucidez de Antônio, alcançando o que operações magnéticas puras não conseguiram. Então, só para a gente ver aqui esse ecossistema kármico, o Antônio Olímpio é o delinquente, tá? Quem que eram os verdugos? Que, na verdade, foram as vítimas do Antônio Olímpio, o Clarindo e o Leonel. E eles estão tentando se vingar de quem? Tanto do Antônio Olímpio, que eles ficaram obsediando ele após a morte durante mais de 20 anos, nas zonas infernais, mas estão buscando o Luiz, o filho do Antônio Olímpio, como alvo. Tá? Então, e a Alzira, que é a mãe do Luiz, está sendo a intercessora, tanto no caso do Antônio Olímpio quanto do Luiz, tentando auxiliá-los com a sua intercessão. De volta aos velhos sítios, então eles saíram da colônia, onde estava o Antônio, e foram para a terra, lá no sítio que era do Antônio Olímpio. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelos braços de Silas,
designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam as mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario que se lhe desenvolvera a drama funesta. Tá? Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Realmente, assim, a imagem dessa propriedade rural, que era do Antônio, estava em franca decadência, os jardins todos abandonados, com mato crescendo, com animais soltos, mas não só isso. A visão espiritual dessa casa era realmente horrorizante, a quantidade de obsessores que tinham junto à casa do Luiz. Olha lá, e entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorasse a presença uma das outras. São onzenários desencarnados. Onzenários é uma palavra bem antiga, que seriam os agiotas, tá? Que as pessoas que eram muito apegadas aos bens materiais e que iam cobrar as pessoas que deviam. Tá? Então, são onzenários desencarnados, trazidos aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito do meu filho. Então, assim, o Luiz, ele já era uma pessoa muito gananciosa, muito preocupada com os bens materiais. Então, o que que o Leonel e o Clarindo fizeram? Eles trouxeram muitos espíritos sofredores para ficarem junto dele, fortalecendo essa usura do espírito dele. Daí perguntou: não nos enxergam? Não, confirmou Silas. Tá? Então, qual que é a cegueira vibratória desses espíritos inferiores? Eles, aqui a gente vê nesse esquema, eles só conseguiam ver os bens materiais, dinheiro, ouro, cofre, eles não conseguiam ver mais nada ao redor. Através do quê? Da lei da sintonia, né? Que entidades fixadas em uma ideia não enxerga nada fora da sua faixa mental, apenas mentalizam o ouro. Para interagir, seria necessário citar-lhes o gosto da posse. Olha lá, Clarindo e Leonel utilizam usurários desencarnados como força de ocupação. Esses espíritos vagam pela fazenda, ignorando a presença um dos outros e da equipe de resgate. A sós comigo, o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir, e que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorbar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que lhe fosse obrigado a assumir. Então, o Silas fala com o André para primeiro ouvir os obsessores, não chegar tentando implantar moral, tentar evangelizar esses obsessores. Primeiro ouvir para entender como que eles agem, para a partir daí conseguir o resgate do Luiz. Este é Luiz, que desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Então, mesmo durante o sono, quando ele se desliga do corpo, ele ia lá mexer no dinheiro, contar o ouro, ele continuava muito apegado aos bens materiais. Dois homens desencarnados, de presença desagradável, penetravam no pequeno recinto. Intuitivamente, concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo, certo? Porque lhe devêssemos alguns esclarecimentos à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos. Então, eles chegaram e começaram a observar, tanto o Silas quanto o André Luiz. Quem são? Quem são vocês? Perguntou o Clarindo. Somos amigos, replicou Silas, maquinalmente. Bem, aventou o outro. Nessa casa ingressam somente aqueles que sabem valorizar o dinheiro. E designando Luiz, acrescentou: para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Tá? Então, eles estão influenciando o Luiz para ele guardar todo o dinheiro na expectativa que o Leonel Clarindo pudesse reaver
o dinheiro que foi roubado deles pelo Antônio. Certo, porque lhe devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou: sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? E adquirindo imediata confiança em nós, a face das palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens e aqui estamos para os esforços justo, tá? Então ele começou a se abrir, contar o porquê que eles estavam fazendo toda aquela obsessão. Maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos, por ele, assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós e aqui respira o filho dele, ou seja, estão obsediando o filho para chegar no Antônio, cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Eles continuam apegados à fortuna. Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de amigos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores dessa família infortunada? Então o Silas perguntou, né? Estou vendo que tem um monte de espíritos sofredores. Todos são credores da família? Ele perguntou. O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que, até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre o pai e o filho, que o pai estava nas zonas infernais e eles estavam torturando o pai e cuidando do filho. E eles não conseguiriam, ao mesmo tempo, cuidar dos dois. Então, por isso que eles pegaram esses espíritos inferiores, muito ligados à materialidade, e trouxe para a fazenda para ficar cuidando do Luiz. E por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens, e que se afeiçoaram no mundo de modo a nos favorecerem na tarefa. Acompanhando a sovina que nos obedece ao comando, constrange-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. O esclarecimento nos faz crer que este homem, designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas na gaveta bojuda. Além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele. Então, ele já era muito ligado à materialidade. E esses outros espíritos influenciando deixaram ele mais louco, mais alucinado nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Sim, aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico. Esse é um ponto importante do capítulo, que todos nós temos um desejo central. No caso aqui do Luiz, era o apego aos bens materiais, ao dinheiro, ao ouro. Tá? Então, ele já tinha isso, e daí, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza.
Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, como é que funciona esse sistema de mira, o desejo central? O tema básico aqui, nesse do Luiz, era a cobiça, tá? Então, todo indivíduo possui um tema básico de seus interesses mais íntimos. Esse desejo central emite pensamentos contínuos que formam um reflexo dominante da personalidade. Então, os obsessores, eles não criam esse desejo, a pessoa já tem. Vamos imaginar o fogo, ela não cria o fogo. Ela faz o quê? Ela pega aquela chama que já existe e joga gasolina em cima para potencializar aquele desejo, tá? Eles simplesmente mapeiam o reflexo dominante da vítima e injetam imagens adaptadas a essa frequência para gerar uma fixação mental. Então, eles potencializam esse desejo central da pessoa, tá? Então, aqui, só para a gente ver esse matriz do reflexo mental, quando é uma pessoa que tem uma condição interna de crueldade, o reflexo dominante é o querer ser criminoso, e o ambiente atraído são entidades de violência. Quando a condição interna é a cobiça, ele acaba atraindo o reflexo dominante do usurário, tá? Com foco no quê? No ouro, no dinheiro. Quando nossa condição interna é a maledicência, o reflexo dominante é o caluniador, tá? Aquela pessoa que calunia, que fala mal dos outros. E o ambiente atraído são redes de intriga, tá? Mas quando nós conseguimos uma condição interna de uma elevação moral, o reflexo dominante é o reflexo santo, e o ambiente atraído são as esferas superiores. Então, nós temos que nos basear nessa elevação moral, tá? Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Então, a gente tem que buscar sempre a sintonia com o plano superior, tá? Através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda atenção de governar preso. Vimos o próprio amigo, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia de faminto que contempla um prato saboroso e exibir uma carantonha de maldade satisfeita, falando a sós. Então, o obsediador coloca a mão na testa do Luiz e, através da hipnose, ele vai agir. Agora, as terras são minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Ele acaba intuindo no Luiz que uma terra vizinha, um sítio vizinho, vai a leilão. Então, ele fica louco, porque ele quer muito aquelas terras ali. É isso que ele fala, que ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Qual que é o ciclo do delírio psíquico, dessa obsessão dele? Então, a obsessão nada mais é que o estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações, acrescidas da influência de mentes atraídas pelo seu próprio reflexo. Então, a lei da sintonia. Ele atraiu esses espíritos que também eram muito apegados à materialidade. Então, no início tem a emissão. A vítima imita o desejo central, no caso aqui é a cobiça. Os obsessores identificam a frequência e atraem esses espíritos inferiores. Para fazer o quê? Uma saturação do ambiente, pressionando o campo sensorial da vítima. E, por último, a absorção. A vítima absorve as formas, os pensamentos e entra em delírio psíquico. Como se aquilo realmente fosse verdade, fosse real. Viram, exclamou Leonel contente, transmitir-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, fomos induzidos a crer naquilo que desejamos
desejamos aconteça. Tão logo acabe o fluxo controlado da minha influenciação hipnótica, o Luiz vai retomar o corpo carnal, ele vai acordar, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Então, é muito interessante que o Silas explique aqui que, semelhante a uma transmissão eletrônica de uma televisão, que era, na época que foi escrito o livro, o top realmente de tecnologia, com essa transmissão espiritual. Então, ele faz a transmissão eletrônica e a transmissão espiritual. Na transmissão eletrônica, precisa que seja captada a imagem, através de uma câmera da imagem. Já na transmissão espiritual, a mente do hipnotizador, ela cria essas formas, pensamentos que serão implantadas no obsediado. Daí nós temos o sinal elétrico na transmissão eletrônica, mas na transmissão espiritual é uma energia mental, que ela é mais poderosa que a força eletrônica. E precisa de uma antena receptora para a televisão, não precisa? Aqui, o que é essa antena receptora? É o sistema nervoso, onde a pessoa vai traduzir os impulsos magnéticos. E o mosaico da tela, nos sentidos da vítima, exibe as miragens técnicas. Aquilo que, no caso aqui do livro, seria que o sítio vizinho estava aí na falência e ia ser leiloado. Então, qual que é a execução da tática dessa miragem técnica? A fase 1 é conexão. O Leonel sobrepõe sua mão à fronte de Luiz, sintonizando a onda mental. Depois, ele faz a projeção, uma transmissão do quadro fantástico, utilizando a cobiça como canal, o leilão da fazenda vizinha. E, por último, a fase da alucinação, que a imagem atinge o reflexo fundamental de Luiz. Ele é induzido a crer na ilusão como uma realidade física. Realmente é como se fosse real. O assistente, psicólogo, valera-se da argumentação à altura de que assinaláramos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Ele realmente estava tentando ganhar a confiança dos obsessores, tá? Leonel, admirado, abraçou e exclamou: companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos, tá? Quando Silas explicou todo esse processo da obsessão. E o chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretextando serviço a fazer. Os irmãos, acomodados à rebeldia, permutaram estranho olhar, como a dizer entre si que pertencíamos a um grupo e que não convinham estar-nos. Insistiram, porém, conosco e que retornássemos no dia seguinte. Olha lá, eles conseguiram a confiança dos obsessores. Tá? Pediu para que eles voltassem no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos e o assistente, em minha companhia, retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. E prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante da minha perplexidade, aclarou o fraterno: não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Tá? Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor, para realizar-se com segurança. Não adianta eles chegarem lá querendo modificar o padrão vibratório daquelas duas entidades que não iam conseguir. Eles tinham que ganhar confiança e, através do amor, realmente conseguir a transformação deles. Voltaremos amanhã, sem a presença da nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Ele estava preocupado que, se levasse a Alzira junto, eles pudessem reconhecê-la e saber que eles eram espíritos de luz, e poderia atrapalhar o trabalho deles.
Passei desse modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Então, qual é a abordagem da estratégia do Silas? Tá? Se fosse para um confronto direto, seria ineficaz. Tá? O confronto imediato ou pregações morais falham perante inteligências vigorosas como a dos obsessores. Ele procurou que uma sincronização inteligente. Primeiro, ele fez um mapeamento. Silas recusou a força. O primeiro passo é o levantamento psicológico, saber ouvir. Então, deixou que eles falassem, que eles contassem a história deles, que ele mostrasse como que ele fez a hipnose, para, através dessa infiltração, ganhando a confiança deles, ao concordar-se pacificamente com os verdugos, obter-se um mapeamento das táticas inimigas. E, através disso, obter uma modificação gradativa. A transformação psíquica precisa ser feita com amor para realizar-se com segurança. E daí chegou ao fim do capítulo. Bom, primeiro, agradecer ao César aí, que ele fez uma síntese aí excelente do capítulo, inclusive muito bem ilustrada, né? Que facilitou bastante aí o entendimento da gente, né? Realmente foi muito boa, foi muito bem sintetizado o capítulo e muito bem ilustrado, né? Ele trouxe um monte de slides aí bastante interessantes aí, acho que muita gente vai até querer guardar para outras ocasiões, né? Então, agradecer você aí pela colaboração, né? Que está sempre colaborando aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho agora a respeito do capítulo. Algumas coisinhas aí eu achei interessantes aí, né? É, ele fala basicamente, como o próprio título do livro, né? Em ação e reação, né? Em karma, né? O karma é uma palavra que vem, milenar, já que vem do sânscrito, né? Que quer dizer ação, né? É, Na realidade, se a gente parar para pensar, a vida ela funciona de uma maneira bastante simples, né? A cada instante, a cada instante da nossa vida, a gente está fazendo escolhas, né? É, no trabalho, na nossa relação com as outras pessoas, nas nossas relações familiares, né? A cada instante a gente está fazendo escolhas. Essas escolhas são sementes que a gente planta, né? A cada instante a gente está plantando, a gente está jogando uma sementinha com cada escolha que a gente faz. E essa semente, um dia ela vai germinar, né? Então, se a gente parar para pensar, né, a vida é isso. É cada instante escolher. A cada escolha, a gente lança uma semente. E essa semente a gente vai colher lá na frente. Que dependendo das nossas escolhas, pode ser uma boa colheita ou uma colheita dolorosa, né? Então, basicamente, a vida funciona assim, ela é bem, funciona até de uma forma bem simples, né? A gente assim, que não, às vezes não tem esse entendimento. E de acordo com essas colheitas, quando a gente faz escolhas que são ruins e a gente lança más sementes para colher na frente, aí a gente vai entrar depois naquele outro processo, que é o processo primeiro de entendimento das escolhas que a gente fez. Enquanto a gente não entender por que que a gente sofre, que esse sofrimento é fruto das nossas próprias escolhas. E a gente entrar naquele processo de entendimento e de arrependimento, né, como a gente vê nesses vários livros aí do André Luiz, né? E aí a gente vai passar daquele processo de entendimento, arrependimento, depois a gente tem a fase de expiação, que a gente vai expiar as nossas ações, e por último, a reparação, né? Depois que a gente expia através do sofrimento, a gente não, só isso não nos redime, né? Vamos dizer assim. A gente tem que reparar aquilo que a gente fez também de errado, né? Então, por exemplo, nesse caso da pessoa que é apegada aos bens materiais, ao ouro, à posse, né? Ela desencarnou, fica numa situação difícil no plano espiritual, né? E, passa pela fase de expiação, de sofrimento, mas depois tem que reparar, provavelmente vai reencarnar junto com aquelas pessoas que ela explorou, aquela coisa para ressarcir aquelas pessoas
naquilo que ela lesou, né? Então, seria a terceira etapa da reparação, né? Então, se a gente pensar na vida nesses termos assim, talvez até facilite mais a gente entendendo, né? A começar a tentar, pelo menos, fazer melhores escolhas, né? Porque tudo parte disso, né? Das escolhas que a gente faz, né? Cada dia a gente acha que não, né? Mas cada coisa que a gente está fazendo é uma escolha que a gente tá tendo, né? Diante das situações, geralmente a gente tem várias opções para reagir àquela situação, para agir numa determinada situação. Isso são escolhas que a gente está se fazendo a cada instante, né? Outra coisa interessante que ele fala aí bastante, né, da questão da posse, né, assim, na realidade, a gente for ver a vida material aqui, é uma grande ilusão, né? Assim, porque a gente está aqui, a gente tem a nossa casa, o nosso carro, as nossas posses, nossa conta no banco. A partir do momento que a gente desencarnou, aquilo já não existe mais, né? Assim, é como se fosse uma miragem que de repente desaparece, né? Na nossa frente. Então, da gente, e é difícil para a gente se desapegar disso, né? Na realidade, o que a gente tem realmente é o que a gente é, né? Porque o resto, tudo que do plano material, a gente é só usufrutuário, né? Nada disso é nosso. Na realidade, a matéria, o nosso planeta, as nossas posses, isso tudo pertence a Deus, né? E Deus nos dá a oportunidade de usufruir desses bens, até para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? Então, essa questão da posse, né, material, né? A gente vê tanto sofrimento, né? Todos esses livros aí do André Luiz e todos os livros psicografados, tanta dor, tanto sofrimento pela questão da posse da matéria, né? Que na realidade a gente não tem, né? Aí teve uma outra parte no livro, aí até num outro capítulo, né, que fala assim também que é interessante da definição do bem. Eu achei interessante isso, né? O que que é o bem e o que que é o mal, né? Ele coloca como definição de bem é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e criaturas em nossa estrada, né? Então, que é justamente o contrário do egoísmo, né? Que é o que é tão peculiar nosso, né? A gente sempre pensa na gente, depois a gente pensa na gente, depois a gente na gente, depois nos nossos, aí, né? Então, assim, essa definição do bem eu achei bem interessante, né? Que é exatamente a anulação do egoísmo, né? Outra coisa que você falou interessante, que eu achei também, é a questão da prece, né? A importância da prece intercessória, né? Quão bem pode fazer isso, mas aquilo que você tocou ali, né? É interessante o seguinte: a pessoa que vai receber aquele ação magnética da prece, ela precisa estar numa condição de receptividade, para que aquilo tenha alguma eficácia, né? Se a pessoa às vezes está numa fechada em si mesmo, nas suas dores, nos seus sofrimentos, é como se estivesse dentro de uma ostra, né? Fechada dentro de si própria, né? Então, eu comparo muitas vezes com a questão do passe, né? Às vezes a pessoa vai no centro espírita, aí recebe aqueles fluidos todos ali que estão sendo direcionados em direção a ela, mas às vezes a pessoa não está numa posição de receber aquilo, ela está fechada, como se tivesse um guarda-chuva, vamos dizer, como se ela tivesse aberto um guarda-chuva em cima da cabeça e aquelas bênçãos todas se escorrem pelo lado e ela não consegue absorver aquilo. E a gente vê isso muito, né, no plano espiritual, dos espíritos benevolentes ali que vão tentar auxiliar aquelas pessoas que estão. Eles não conseguem. Por quê? Porque não que eles não estejam ali, que não estejam presentes e que não ajam em favor da pessoa. É que a pessoa está fechada em si mesma, ela não recebe porque ela não quer, né? Então, assim, a questão da gente orar pelos próximos e também da gente poder se colocar numa condição de receber ajuda, né? Porque a ajuda não depende só dos outros, depende da gente também querer receber
esse auxílio, essa ajuda. Senão a gente acha que Deus abandonou a gente, mas Deus é aquela questão daquela frase, e tem até aquela imagem, né, dos passos, né? Que eu estava andando junto com Jesus e tal, de repente ficam só dois passos, né? Aí fala, você me abandonou, né? Você estava andando junto comigo e agora, não, é que nessa hora eu estava carregando você no colo, né? Então, assim, a ajuda sempre está à nossa disposição. Quando a gente acha que não está recebendo ajuda, é porque a gente não está se colocando à disposição para que aquela ajuda chegue até nós, né? Então não basta só pedir ajuda, a gente tem que se colocar numa posição de receber essa ajuda, né? E por último, é que eu achei bem interessante também que você colocou aí a questão daquele pensamento central, né? O tema básico, pensamento central. A gente viu aí nos livros aí de André Luiz que a gente tem estudado e tal, no Revolução em Dois Mundos, acho que fala muito também disso, da questão dos ovoides, né? Que são aqueles espíritos que eles se deformam o próprio perispírito. E aí, vamos dizer, a fisiopatologia disso é a fixação mental. Eles têm fixação em pensamentos recorrentes, e é como se entrasse num loop mental em que só consegue pensar naquilo. Isso leva a uma alteração até do próprio perispírito, deformação do próprio perispírito, né? Então, assim, isso aí que você colocou ali, aquele slide e tal, exemplifica bem vamos dizer, essa fisiopatologia até da formação dos ovoides, né? Então, assim, como todo capítulo é um capítulo bastante rico aí, com muitas informações, né? Então, assim, esses assim, foram os pontos que me chamaram assim, mais atenção. Boa noite a todos. Bom, parabéns, César. É, foi muito bom a sua apresentação. Os dois slides, realmente, eu acho que facilitaram muito a explicar como é que funciona todo esse mecanismo obsessivo, né? Então, achei que ficou muito claro a gente ver como que eles atuam, né? A importância da lei da sintonia, como eles mesmos falam no capítulo, né? Que existe uma escola de vingadores. Então, como eles são muito organizados, como eles estão sempre atentos aos nossos movimentos, né? Ao nosso objetivo central, né? Então, a importância da gente orar e vigiar, né? Que a gente deve estar sempre muito bem atento, muito bem ligado no nossa fazendo reflexões sempre, que nem o Milton falou, em relação às nossas escolhas, às nossas opções de vida, né? O que é importante realmente para a gente valorizar na nossa existência, né? E muito bonito, né? A prece, né? A importância da prece, a gente vê a prece quebrando todo essa situação e o amor, né? Então, acho que são duas coisas que ficam realmente aí de positivo para a gente trazer desse capítulo, né? Conhecer como todo esse processo obsessivo se dá e a importância que a gente está sempre falando, né? Em todos os livros de André Luiz, em toda a doutrina do próprio Cristo, a importância do amor, a importância da fraternidade, a importância da caridade. Foi muito bom mesmo. E como nós damos trabalho para a espiritualidade, né? Você vê que Também. eles conseguirem chegar para socorrer ali o filho do Antônio, né, o Luiz, e realmente está num grau de obsessão tão grande. E o próximo capítulo aí, para ter o que tem pela frente, né? É verdade. Como a gente ainda é muito infantil ainda, né? Assim, espiritualmente, né? A gente muito criança espiritual ainda, né? Mas é isso que ele está falando, assim, a partir do momento, é aquilo que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A partir do momento que a gente começa a entender como as coisas funcionam, né? Que nós somos seres eternos,
essa questão da que a gente estava falando das escolhas, do plantar, do colher, que a gente é fruto do que a gente mesmo faz de nós, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender isso, é difícil para a gente ainda? É difícil. Mas já é a luz que começa a iluminar o caminho para a gente começar a seguir em frente, né? Então, se a doutrina espírita assim, era tão libertadora, exatamente por causa disso, né? Porque ela responde aquelas questões fundamentais, assim, filosóficas do ser humano, né? Assim, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Que são essas questões filosóficas aí talvez mais importantes da humanidade, né? A doutrina espírita explica isso tudo, né? Por que que a gente sofre, né? Então, assim, por isso que ela é tão libertadora, né? E Jesus falou mesmo isso, né? Te conhecendo a verdade vai acabar libertando a gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Bom. Então, agradecer novamente o César aí, muito obrigado, viu, César? A colaboração aí de todos aí é muito importante. Você está sempre aí solícito com a gente, colaborando, ajudando aí. Como a gente combinou, quando estava conversando, o trabalho é bastante e são poucos assim para a gente poder contar, né? Então a gratidão aí a tua ajuda sempre, está sempre solícito, atendendo aí a nossa solicitação, a gente fica muito grato. Tá bom? Vamos fazer uma precezinha rápida para a gente encerrar e daqui uns 15 dias, né, no dia 22 a gente dá seguimento aí ao prosseguimento ao estudo do livro. Vamos levar o pensamento a Deus, novamente, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, para que possamos nos melhorarmos, entendermos melhor as questões da nossa vida e que esses conhecimentos, o mais importante de tudo, não se restringam somente a nós, ao nosso aprendizado, mas que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, também libertando as mentes e os corações. Em nome de Deus, em nome de Jesus, aí agradecemos a nossa reunião da noite de hoje. Aí desejando uma boa noite, aí daqui a 2 semanas a gente dá novamente prosseguimento ao nosso estudo. Aí obrigado a todos.